mesmo em meio ao caos, você pode ajudar alguém. Essa é a palavra de esperança em meio ao caos que eu quero compartilhar com você. Mesmo em meio ao caos, podemos ajudar alguém. E para meditação disso, tem uma palavra em Mateus 14 que diz assim, Mateus 14, 12. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-los a Jesus. 13. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Só essa parte. O texto ainda tem a parte B, mas só essa parte. O interessante que eu quero trazer aqui para vocês, vocês que são proprietários, são empresários, têm salão, ou talvez não, são apenas profissionais aí de vários setores, eu falo especificamente ao setor da área da beleza, entenda que esse exemplo bíblico, Jesus acabou de receber uma informação, a ausência de história sobre o relacionamento dele com João Batista, que era o seu primo. Interessante que ambos tinham ali a mesma idade. E me chama a atenção que ele recebeu essa notícia. E após receber a notícia, ele se ausenta, vai pegar um barco e vai para um lugar onde não tinha ninguém. O que me faz pensar que Jesus, 100% homem, também sentia dor. Também tinha um momento de tristeza. Há outros relatos na Bíblia que falam sobre isso. Sobre Jesus sentir a tristeza da perca, da dor de amigos. E o mais interessante, em meio a tudo isso, mesmo em meio ao caos da dor, essa passagem bíblica vai um pouco mais para frente, e eu falei no outro vídeo um pouco sobre isso, mas o tema não é esse agora. Jesus indo, as pessoas sabendo quem ele era, as pessoas o seguiam. Ou seja, ele estava em meio ao barco, as pessoas iam caminhando, andando, seguindo o barco. E chegou até um certo lugar, que era um tal deserto. Jesus compadeceu dessas pessoas e parou para falar com elas, né? Uma palavra de esperança. E ali teve uma necessidade, Jesus operou, que era Jesus operou o milagre da multiplicação de alimento, mas esse também não é o ponto. Depois disso, Jesus vira para os seus discípulos e fala: olha, vão indo vocês aí em caminho a outra situação. Os discípulos foram para o barco e Jesus então relata, estou aqui com a Bíblia, deixa eu tentar ver onde que é. Aqui, ó, versículo 22 fala assim, ó, logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Olha que interessante isso. Então, mesmo mediante ao fator caos, Jesus abençoou vidas. E aí, ele dispensou essa galera e foi para o monte orar. Por que será? Sendo que ele tinha recebido essa informação da perca de seu primo, uma pessoa que falara sobre a vinda dele. Interessante que, deixa eu te fazer uma pergunta, pessoas que falam bem de você, como é que você olha para ela? Pessoas que falam que você é uma pessoa bacana, como você olha para ela? João Batista foi a pessoa que preparou a vinda para Jesus. Era o cara que mais falava bem de Jesus. Eu acredito, de verdade, que Jesus sentiu a perca desse primo. E o interessante, mesmo mediante essa dor, Jesus não se deteve em ajudar, mesmo em caos. E o interessante é que, ainda assim, quando ele se retirou para orar, os seus discípulos estavam no mar e passou por uma grande tempestade, por uma grande dificuldade no mar. E mesmo assim, de novo, Jesus aparece em meio à tempestade e opera um milagre acalmando o mar. Essa é uma outra história, eu quero falar também sobre isso depois. E aí, quando se acalma o mar, há prova de fé nesse momento, Jesus opera mais uma vez, e aí lá no final tem um versículo que é o 34, tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré, uma cidade, um povoado. E olha que interessante, quando os homens daquele lugar o conheceram, ou seja, Jesus, mandaram por todas aquelas terras
em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E sabe o que é mais interessante? De novo, Jesus, mesmo em meio ao caos, em meio à dor, ele não se negou em ajudar. Jesus operou o milagre, ajudou aquelas pessoas e fala que as pessoas que tocavam em suas orlas eram curadas. O que eu finalizo aqui para você que está passando por um momento de caos, por um momento de dificuldade, está falando, poxa, a minha dificuldade, é que possamos, nós que somos cristãos, ou você que não seja cristão, mas que defende uma tese de bondade, de ajudar o próximo, que não possamos nos prender na nossa dor e no caos que estamos vivendo, porque o caos é grande, mas que possamos nos espelhar em Jesus, que mesmo mediante ao caos, não se deteve em ajudar. Foram 3 situações que eu compartilhei com vocês agora. O que nós podemos fazer? Você que é dono de salão, que está no fator caos, que está com muita preocupação porque está passando por um momento muito difícil, o que você pode fazer para ajudar o próximo? Você talvez que não seja o proprietário, que é um profissional cabeleireiro, que está em meio ao caos, não tem nenhuma forma de se ajudar e fala, eu estou no caos. Mas mesmo em caos, o que você pode fazer para ajudar o próximo? Então, que possamos nos espelhar no mestre da sabedoria, no mestre da compaixão, no mestre do amor, que mesmo em meio a tanta dor, não rejeitou as pessoas, não rejeitou em ajudar as pessoas. Que possamos seguir esse exemplo e não tentar colocar a culpa no um ou no outro, ou falar, você está aí por isso ou por aquilo. Não. Mas que possamos espelhar em Jesus e ajudarmos uns aos outros. Beleza? Essa é a meditação que eu tenho para vocês. Espero que te ajude e que você realmente entenda que Jesus é a nossa grande solução para tudo. Um forte abraço, Deus te abençoe. Tchau.